Você já passou horas estudando algo, repetindo, relendo, assistindo aula atrás de aula, e no dia seguinte parecia que nada tinha ficado? Como se o seu cérebro simplesmente tivesse decidido apagar tudo da noite para o dia. A sensação é frustrante. E o pior, você começa a acreditar que o problema é você. Que você não tem memória boa. Que algumas pessoas simplesmente nascem sabendo aprender, e você não é uma delas. Mas e se eu te dissesse que essa crença é exatamente o que te mantém preso? A maioria das pessoas aprende da forma errada. Não por preguiça, não por falta de esforço, mas porque ninguém nunca ensinou o método certo. O sistema escolar inteiro foi construído em cima de uma lógica que vai na contramão de como o cérebro realmente funciona. E você passou anos praticando exatamente isso. Aqui está o que quase ninguém fala. O seu cérebro não foi projetado para absorver informação de forma passiva. Ele foi projetado para sobreviver. E o que não parece urgente, novo ou emocionalmente relevante, ele simplesmente descarta. Isso não é fraqueza, é biologia pura. O hipocampo, a região responsável por consolidar memórias, só salva aquilo que o cérebro entende como importante ou diferente. Quando você lê o mesmo parágrafo 5 vezes sem variação, ele não vê urgência nenhuma em guardar aquilo. Mas existe um mecanismo que muda completamente esse processo. Quando ativado do jeito certo, ele faz com que o cérebro trate a informação nova como se fosse essencial para a sua sobrevivência. E aí a fixação acontece de forma quase automática. Não é motivação, não é disciplina. É um gatilho que os melhores aprendizes do mundo usam sem nem perceber conscientemente. E é aqui que entra o que quase ninguém percebe. Existe uma diferença fundamental entre estudar muito e aprender de verdade. As pessoas que parecem absorver conteúdo em velocidade absurda não estão se esforçando mais. Elas estão ativando esse mecanismo de uma forma que transforma qualquer aprendizado numa experiência que o cérebro simplesmente não consegue ignorar. Há técnicas específicas que hackeiam esse processo. Algumas levam menos de 2 minutos. Outras mudam completamente a forma como você estrutura seu tempo de estudo. E quando você começa a aplicar, a sensação é estranha. Parece que você está trapaceando porque o resultado não combina com o esforço que você colocou. Isso vale para qualquer coisa. Um idioma, uma habilidade técnica, um instrumento, uma área de conhecimento que você sempre achou que não era para você. O que separa quem aprende rápido de quem fica anos tentando não é inteligência. É o que você vai descobrir aqui. Agora vem a parte mais importante desse vídeo. Vou te mostrar exatamente como ativar esse mecanismo. São 5 técnicas, simples, diretas e baseadas em como o seu cérebro realmente funciona. Você pode começar a usar qualquer uma delas hoje, algumas nos próximos 5 minutos. O maior erro de quem começa a aprender algo novo é tentar entender tudo de uma vez. O cérebro não funciona assim. Ele aprende por camadas, não por blocos completos. O que os aprendizes rápidos fazem é diferente. Eles aceitam não entender alguns pedaços no início e continuam mesmo assim. Isso tem um nome na neurociência. É chamado de tolerância à ambiguidade e é uma das habilidades mais poderosas que existem. Testa isso agora. Da próxima vez que você não entender algo, ao invés de travar e reler 10 vezes, continue. Deixa o cérebro juntar os pontos sozinho. Você vai se surpreender com quantas coisas clicam sozinhas quando você para de forçar. Lembra que o hipocampo só salva o que parece novo ou importante? Você pode enganar ele. Toda vez que for estudar, mude alguma coisa pequena. O lugar onde você está, a posição do corpo, o horário, a forma como anota. Esse sinal de novidade acende a dopamina. E a dopamina é literalmente o combustível da memória. Um estudo publicado no jornal Neuron mostrou que picos de dopamina durante o aprendizado aumentam a retenção em até 40%. Não precisa ir para um café na Europa. Às vezes basta sentar no chão, por um fone de ouvido diferente, ou mudar a fonte do texto que você está lendo. O cérebro não é difícil de convencer. Ele só precisa de um sinal. Richard Feynman,
Era um físico que ganhou o Nobel e ficou famoso por uma coisa: a capacidade absurda de explicar conceitos complexos de forma simples. E o método que ele usava pode ser resumido em uma frase: se você não consegue explicar com palavras simples, você não aprendeu. Faz isso. Depois de estudar qualquer coisa, fecha o material e explica em voz alta como se estivesse ensinando alguém. Pode ser para você mesmo no espelho, para um amigo, ou até para um objeto na sua frente. Não importa. O ato de recuperar a informação e reformular ela com suas próprias palavras força o cérebro a criar conexões muito mais profundas do que qualquer releitura jamais criaria. Faz isso hoje, agora, com o último conteúdo que você estudou. Leva 2 minutos e vai revelar exatamente o que você realmente aprendeu e o que você só achou que aprendeu. Aqui está uma das coisas mais contra-intuitivas sobre aprendizado. Parar antes de terminar ajuda você a lembrar mais. Existe um fenômeno chamado efeito Zeigarnik, descoberto por uma psicóloga russa nos anos 1920, que mostra que o cérebro tem uma obsessão com tarefas incompletas. Quando você interrompe o estudo num ponto de tensão, antes de resolver, antes de terminar o capítulo, antes de fechar o raciocínio, o cérebro continua processando aquela informação em segundo plano. Na prática, não termine a sessão de estudo num ponto de resolução. Pare no meio de algo interessante. Deixa a pergunta aberta. O seu cérebro vai trabalhar naquilo mesmo enquanto você dorme. Guarda esse último porque ele é o mais poderoso de todos. O cérebro tem uma hierarquia muito clara sobre o que merece ser lembrado. E no topo dessa hierarquia está a emoção. Não é metáfora, é neurobiologia. A amígdala, a estrutura responsável pelo processamento emocional, literalmente sinaliza para o hipocampo: esse momento importa, guarda isso. É por isso que você lembra exatamente onde estava quando recebeu uma notícia chocante, mas não consegue lembrar o que leu na semana passada. A técnica é simples. Antes de começar a estudar qualquer coisa, você cria uma razão emocional real para aquilo. Não, eu preciso aprender isso para a prova. Isso é neutro. O cérebro não liga. Pergunte para você mesmo: o que muda na minha vida quando eu dominar isso? Quem eu me torno? O que fica disponível para mim que hoje não está? Visualiza isso por 30 segundos. Deixa o corpo sentir. Aí começa a estudar. Você acabou de ativar a amígdala. O que vem depois vai grudar de um jeito que horas de estudo passivo jamais conseguiriam. Percebe o que aconteceu? Não falamos de esforço maior. Não falamos de maratonas de estudo. Falamos de acionar o que já existe dentro do seu cérebro e que nunca foi explicado para você porque o sistema não foi construído para isso. Você não é ruim em aprender. Você foi treinado a aprender do jeito errado e agora você tem as ferramentas para mudar isso. A mudança não começa quando você tem mais tempo. Começa quando você muda o método. E você pode começar com qualquer uma dessas técnicas hoje. Literalmente nos próximos 5 minutos. Esse conhecimento é uma chave. E agora ela está com você. Me conta nos comentários. Qual dessas técnicas você vai testar primeiro? Escreve aí embaixo. Isso vai te ajudar a fixar o compromisso com você mesmo. E já é uma aplicação prática do que você acabou de aprender. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso me diz que devo continuar trazendo conteúdo assim. E no próximo vídeo, vou mostrar algo que vai completar o que você viu aqui. Como usar o sono de forma estratégica para consolidar tudo que você aprende durante o dia. Porque tem uma janela específica, logo depois de estudar, onde o cérebro está em modo de gravação máxima, e a maioria das pessoas desperdiça ela sem saber. Te vejo lá.